Paz do Senhor, meu irmão, abençoe a paz do Senhor, minha irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir isso daí. A hora que você ouvir, dá um like, se inscreva no YouTube, né? Para que fazer crescer o número. Vamos falar a palavra de Deus, Amós, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Palavra de Deus, falando a verdade. Buscai a Deus e vivei. Eis a palavra. Ouve esta palavra que levantou como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem o levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual sai 1000, conservará 100, e aquelas da qual sai 100, conservarás 10. A casa de Israel, pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Aleluia. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aleluia. Essa palavra está dizendo: buscai-me e viver, diz a palavra de Deus. Se nós buscarmos ao Senhor, buscai a Deus e vivei. Ouve a palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A palavra de Deus vindo para o profeta Amós está dizendo que de uma nação saindo 1000 pessoas, salvar-se-á 10, é 100. E a casa da cidade que sair 100, salvar-se-á 10. A palavra de Deus, ela nos diz: buscai ao Senhor e vivei. Santificai as suas vidas. Não é todos que estão na Israel que são israelitas. Não é todos que estão na igreja que são cristãos. Não é todos que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Eu costumo falar que a palavra de Deus nos dá vários lugares, palavras que nos afirmam: a salvação é coisa de minuto. Veja bem, uma cidade que sai 1000 pessoas, salvará deles 100, isto é o dízimo. E aquela que sai 100, restará 10. A cidade, aqui diz o Senhor dos Deus, a cidade da qual sai 1000, conservará 100. Veja bem, e na cidade que sai 10, conservarás, a que sai 100, conservarás 10. Agora o versículo 4 disse: pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Igreja, buscai ao Senhor e viverás. Não é porque você ou eu somos crente, segundo estabelecidos
pela igreja onde você e eu congregamos. Se não buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, não se humilharmos, não deixarmos os nossos pecados, as nossas fraquezas, a cada dia confessarmos ao Senhor, para que estejamos na presença dEle, não quer dizer que nós somos salvos. O crente salvo-nos na pessoa bendita de Jesus Cristo é aquele que renuncia a sua vida a cada dia, a cada manhã, a cada noite, que os seus desejos é sufocado, como disse o apóstolo São Paulo. Aleluia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amados e queridos irmãos, nós devemos examinar as Escrituras do Senhor Jesus Cristo para não perdermos o nosso tempo dentro de uma igreja, sentado em um banco, ouvindo mensagens programadas pelos homens segundo a mente do coração, o desejo da mente deles. Porque os pastores, eles estão falando para o povo, para aprendê-la, em volta de uma palavra, como faz os políticos. Agora, se a salvação não é apenas dizer, o meu pastor falou, a palavra de Deus é bem clara. Aquilo que era pecado para Deus lá no jardim do Éden continua sendo pecado para Deus nos dias de hoje. Mas se eu reconhecer o meu pecado e buscar ao Senhor e pedir perdão pelas minhas transgressões, veja que esse povo era o povo de Deus. E o Senhor está falando pela boca do profeta Amós. Ouve a palavra que levanto como lamento sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar. Se estendidas está na sua terra, e não há quem o levante. O Senhor está falando esta palavra como lamentação sobre o povo de Israel, a sua propriedade é peculiar. Quando você vê o versículo 3, ele diz, porque assim diz o Senhor, palavra do profeta, dizendo, assim diz o Senhor, a cidade da qual sai 1000 conservará 100. Queridos e amados irmãos, esse povo de Israel era o povo de Deus, mas ele estava pecando, como estamos nós hoje como a igreja. E o Senhor está lamentando, usando o profeta e dizendo para ele, me buscai e vivai. Cuidado da casa, da igreja, da casa, da cidade, de sair 1000
conservará-se 100. 900 então devem morrer ou se perder. Mas na cidade pequena que tiver só 100, que sair 100, só salva se guardar 10. Na cidade da qual saiu, conservarás 100. E daquela que saiu, 100 conservará-se 10 da casa de Israel. Lembre-se, igreja, esta palavra foi para um povo escolhido por Deus, nação eleita, que Deus chamou Abraão e fez uma promessa, mas aqui ele está lamentando. Quando chega no versículo 4, ele diz: pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Assim diz o Senhor à igreja: buscai-me, humilhai-vos e descei da minha presença e viverás. Seja sincero, reconheça as suas fraquezas, reconheça os seus errados, erros, e viverás quando busca o Senhor. Porque quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com humildade, reconhecendo ao Senhor que nós somos pó e cinza, somos pó, homens e mulheres cheios de fraquezas e defeitos, mas temos um Deus poderoso, temos um Jesus Cristo amoroso. Lembra de uma coisa: Israel é um povo segundo a eleição de Deus. E agora Deus está fazendo com um clamor. A palavra dele é levantada como lamento. A igreja é eleita pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Qual é o lamento do Espírito Santo hoje contra a igreja? No coração da igreja, dizendo: buscai ao Senhor e a vida dele, como ele ensinou na sua vida em santidade, e viverás para sempre. Porque esse clamor, essa lamentação que o Pai está falando, é a mesma lamentação que o Filho está falando pela palavra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Espírito Santo conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso olhar, as nossas intenções. O Espírito Santo foi enviado para estar conosco. Ele sabe mais da minha vida do que eu mesmo sei. Quantos pecados que eu não tomo posição de saber, errei. São coisas que passam, mas o Espírito Santo está em mim e ele intercede. E ele está dizendo lá em Lamentação: igreja, meu servo, buscai ao Senhor Jesus Cristo e viverás. Humilhai teus corações, descei na presença do Senhor e viverás. Olha, igreja, 1000 crentes dentro de uma igreja, saindo 1000, serás então
100, o qual 100.000, 6.000 conserva-te 100. Meu irmão, minha irmã, meu irmão pastor e obreiros, se na igreja tem 1.000, você é um dos 100, eu sou um dos 100, ou estamos buscando ao Senhor? Nós estamos se humilhando nos pés do Senhor para ser um dos 100, dos 100 que é conservado. Mas se nós estivermos na igreja onde só tem 100, aonde tiver só 100, sai 100, será conservado 10. Como eu posso julgar os 90? Se não eu faço parte dos 100. Se eu não buscar ao Senhor e me humilhar para que eu seja conservado. Como está você, meu irmão e minha irmã? Como você está, pastor e obreiro? Aleluia! Como eu estou? Saindo 1.000, 100 será conservado. Estou buscando ao Senhor. Sabe como é que é buscar ao Senhor? É como o rei Davi fazia: descer com a boca no pó e apresentar a ele como um homem pecador, falho, miserável, mas dizer: Pai, se o Senhor me purificar, serei limpo. Se o Senhor me lavar, me purificar com exobre, eu serei limpo. Senhor, se o Senhor me perdoar, Senhor Jesus, eu serei templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, devo, pela tua misericórdia, ser conservado no buscar ao Senhor, ao lamento do Senhor. Hoje, nos últimos dias da igreja na terra, existe dificuldade de santidade dentro da igreja. Irmãos, examine a Escritura. O homem mais sábio que teve no Antigo Testamento, o rei, diz que nunca mais teve homem como ele. Ele afirma que tudo é vaidade. O final de tudo é humilhar-nos ao Senhor, obedecer ao Senhor para ser salvo. Tem muitos doutores dentro da igreja, tem muitos sábios, tem muitas cabeças e pouco corpo. Tem muitos ensinadores e poucos aprendizes. Tem muitos apóstolos e poucos discípulos. Lembra-se que o apóstolo, o Jesus de Nazaré, o sumo pastor, era único, e ele colocava todos os seus discípulos na sua presença para ouvir e aprender a palavra do Pai que saía dos lábios dele. E aquele povo, aqueles discípulos, não compreendiam todos, até que foram cheios do Espírito Santo. Meus amados irmãos, crentes e pastores, para conhecer a palavra de Deus,
Não basta ter curso de teologia. Não basta se formar em uma faculdade. Sabe por quê? Porque essa palavra é o Espírito Santo que revela ao nosso coração. É o Espírito Santo que nos diz: busca o Senhor e viverás. Então, para buscar ao Senhor não é exortar, não é pregar a palavra, chacoalhar as pessoas, é buscar ao Senhor com a boca no pó, dizendo ao Senhor: tende misericórdia, porque eu sou pó, eu sou cinza, mas o Senhor é poderoso. Eu sou pecador, eu sou impuro, mas o Senhor é santo. É fazer como fez Jesus Cristo, é amar os seus inimigos, é amar aqueles que estão apedrejando, é amar aqueles que diz que você não tem jeito. É verdade, eu posso não ter jeito para o homem, mas para Cristo Jesus eu tenho jeito. A solução está em Cristo Jesus. Vocês já viram, meus amados irmãos, a teologia sentado ao banco da faculdade dá os dons de curar para algum pastor, para um crente? Aleluia! Teve um homem que aceitou Jesus, ele era um moço, um homem muito conhecido, ele fazia milagres por intermédio do inimigo. Quando ele conheceu os discípulos, ele aceitou Jesus. Mas quando ele viu os milagres que Deus fazia, Jesus fazia pela mão de Pedro e os demais, ele ofereceu dinheiro para que Pedro entregasse a eles aquele poder que ele tinha. E Pedro deu a ele uma sentença de morte. Amados irmãos, se você quer ter o dom de curar vindo de Deus, humilhar e buscar ao Senhor. O mundo está sofrendo nas mãos do inimigo. As enfermidades estão assolando a humanidade. A igreja recebeu o Espírito Santo. E Jesus disse aos discípulos: aquele que crê fará as obras que eu fiz, ainda fará obras maiores do que essa. Porque eu vou para o Pai, disse Jesus, mas vós estareis e ficarás aqui. E eu serei convosco todos os dias, até a consumação dos fatos. Aonde está? Nos dias de hoje, onde está cheio de doutores, pregando essa palavra segundo o conceito deles. E onde está o poder da cura, a revelação divina que tinha o profeta. Aonde está o homem e a mulher que Deus a usa para curar os enfermos? Fala para mim aonde ele mora. Fala para mim aonde dirige a igreja. Aonde é o templo, aonde o homem que Deus usa nas mãos para curar os enfermos nos dias de hoje, com a sensibilidade do Espírito Santo. Por favor, fala comigo que eu vou lá me curvar diante deste homem. Aleluia. Amados e queridos irmãos, deixe a mão de política. Por causa da política, os sacerdotes entregaram ao Senhor Jesus Cristo para morrer nas mãos do policial, do exército daqueles dias.
Amados, revestidos do poder do Espírito Santo. E nas tuas mãos, se você tem a unção do Espírito Santo e vive na presença do Senhor, com temor ao Senhor Jesus Cristo, tudo quanto pedir ao Pai na oração, Ele o fará. Ore por essa nação, pelos homens que vão entrar no governo, para que Deus faça a vontade dele e não a nossa vontade. Desce nos pés do Senhor Jesus e que use as tuas mãos e tudo. Se alguém pedir oração, ore e repreende a enfermidade, porque Deus é poderoso para curar e Ele te concederá os dons se buscar ao Senhor e andar na presença dEle para viver cheio do Espírito Santo. Que Deus o abençoe a igreja. Que Deus abençoe e cure os enfermos e levanta os novos para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus fale a cada coração para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia.